Hoje a gente vai ver o livro de Provérbios. Cujo tema é a sabedoria prática, porque ele ensina a viver corretamente nas mais diversas situações, abrangendo todos os aspectos da vida e do relacionamento humano. Ele contém princípios que transcendem o tempo e a cultura e podem ser aplicados hoje. Por exemplo, que princípio é esse? Que está em Provérbios 3, 27 e 28. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Está falando sobre ajuda ao necessitado. Olha o capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Falando sobre a importância da vida interior. Capítulo 6, de 23 a 28. O mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Está falando sobre os perigos do adultério e da vida imoral. Capítulo 11, versos 1 e 26. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Honestidade nos negócios. Capítulo 11, 24 e capítulo 23, 4 e 5. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. O uso do dinheiro. Capítulo 20, 19 e capítulo 26, verso 20. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso evite quem fala demais. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Fofoca. Capítulo 22, verso 6 e capítulo 29, verso 15. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Educação de filhos. Capítulo 25, versos 21 e 22. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Como lidar com os inimigos. Capítulo 27, versos 5 e 6. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. A verdadeira amizade. E capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como lidar com os nossos próprios pecados. O livro teve diversos autores. A maioria desses provérbios foi escrita por Salomão, mas existem provérbios também de Agur e do rei Lemuel. E a compilação de todos esses provérbios, ou seja, eles terem sido colocados todos juntos, foi feita pelos sábios do rei Ezequias. Ezequias foi um rei de Judá que veio muitos anos depois de Salomão, seu antepassado. E o livro foi escrito, ou melhor, compilado, em cerca de 700 a.C., durante as reformas religiosas que Ezequias promoveu. O nome vem do hebraico Mishle Shelomo, Provérbios de Salomão. E no grego, o nome dele é Paroimiai Salomontos. Ele engloba um tempo que vai desde Salomão, em 971 a.C., até o reinado de Ezequias, em 700 a.C. E o verso-chave, que é aquele que resume toda a essência do livro, está no capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Que divisões esse livro pode ter? Eu coloquei 4. A primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 9, e são provérbios que foram escritos por Salomão para exortar, para estimular os jovens a buscarem a sabedoria. A segunda divisão são diversos provérbios de Salomão. Vai do capítulo 10 até o capítulo 24. A terceira também são provérbios de Salomão, só que compilados pelos sábios de Ezequias, do capítulo 24 até o capítulo 29. E os dois últimos capítulos são provérbios de Agur e de Lemuel. Como é que a gente
gente pode ver Jesus aí? Principalmente como a sabedoria personificada. Está lá no capítulo 8. Lá tem esses trechos. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Jesus, durante a vida dele aqui na terra, foi a própria sabedoria personificada. Todas as coisas que estão registradas nos evangelhos só contém palavras de sabedoria, coisas que ele ensinou para ajudar a gente a viver melhor, para mostrar qual é o caminho para o Pai, para ter vida e vida transbordante. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 24, Paulo fala assim: para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Que lições a gente pode extrair? Bom, a primeira está ligada aos 3 níveis de insensatez que aparecem aí no livro de Provérbios. O primeiro nível é o simples, ou nécio, ou inexperiente, que é aquele que é ingênuo, que se deixa levar por qualquer um. Ele aparece em Provérbios 1, verso 32. A inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. O segundo tipo é o louco ou o insensato, que é aquele que rejeita a verdade. Ele aparece no capítulo 10, verso 10. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. E o terceiro tipo é o escarnecedor ou zombador, que é aquele que zomba da correção. Ele está lá no capítulo 13, verso 1. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Seja qual for o tipo de insensatez que você ou eu tenhamos, a gente pode vencer isso pela sabedoria que Deus coloca à nossa disposição. Lá em Mateus 10, no verso 16, Jesus falou assim para os seus discípulos: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Jesus está falando, sejam espertos, abram o olho, não sejam bobinhos. A gente muitas vezes fica achando que para ser crente a gente tem que ser burro, tem que ser bobo, enganado pelos outros. Jesus nunca foi assim. Ele é a personificação da sabedoria. É aquele modelo que a gente deve seguir. É o tipo de ser humano que a gente deve almejar ser. Almejar ter a sabedoria dele. Ele morreu, mas ele morreu por vontade própria. Ele não foi enganado. Pelo contrário, ele sempre sabia o que estava por trás de cada pessoa que se dirigia a ele. E como é que a gente pode fazer para alcançar essa sabedoria de Deus? A receita está lá na carta de Tiago, capítulo 1. No verso 5 ele fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Eu posso dizer para você que quando eu era bem jovem, eu era muito ingênua, muito tola, acreditava nas pessoas e por causa disso sofria muitas vezes quando via que tinha sido passada para trás. Até que um dia eu resolvi pedir que Deus me ajudasse a ser sábio, me ajudasse a ser esperto, a ter discernimento, a conseguir entender as intenções que estavam por trás das pessoas. Assim que eu fiz essa oração, eu não percebi nenhuma grande mudança não. Mas com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu não era mais aquela pessoa tolinha de antes, não. Você quer receber sabedoria também? Então pede do jeito certo, porque Tiago continua falando assim no verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Peça e creia que Deus vai lhe dar, e Ele certamente vai lhe dar sabedoria. E a segunda lição vai para as pessoas que pensam que mulher virtuosa, mulher cheia de virtude, é aquela que fica só cuidando da casa, do marido, dos filhos. Meu amigo, minha amiga,
amiga, isso é uma visão machista, não é a visão de Deus. A visão de Deus está lá em Provérbios capítulo 31. Nos versos 13 a 15 está escrito assim: ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Aí você pode pensar, é uma dona de casa, tá? Mas olha o que falam os versículos 16 e 24. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Ela também é uma mulher de negócios. Ela não fica presa em casa. Ela faz um monte de coisa boa com as suas mãos, com a sua inteligência. E com isso, ela dá provisões para sua casa, para sua família e também para o necessitado. Olha o que fala no versículo 20. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Isso sim é uma mulher virtuosa. Então, seja você homem ou seja você mulher, deixe de lado essa sua visão machista e busque na Bíblia qual é o modelo que Deus tem em mente para que todas as mulheres possam segui-lo. Você vai se surpreender. Esse foi o resumo do livro de Provérbios. Você quer aprender a ser esperto? Dá uma lida nele todo. São só 31 capítulos. No instante você vai terminar. Mas leia com atenção. Não vá na correria só querendo acabar. Lá existem tesouros. Existem muitos provérbios que a gente até conhece da sabedoria popular. Você vai gostar e vai tirar muitas lições boas para você. Na próxima semana, a gente vai ver o livro de Eclesiastes, que também foi escrito por Salomão. Não perca!